Olá, meus queridos, boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos unja e nos dê sabedoria e entendimento de sua palavra. Eu sou a Sandra Reis, da Igreja do Jardim Pan-Americano, Distrito do Jaraguá. Nós estamos aqui para trazer a mensagem, pela graça do Senhor Jesus, referente às quartas do poder, cujo tema central é o santuário do lar, né? E hoje nós estamos com a mensagem que faz parte desse tema geral, que é a beleza do santuário do lar. Que o Senhor Jesus esteja atuando em nossas vidas, em nossos corações, e que o Santo Espírito se faça presente neste momento, sempre atuando em nossos corações. Convido a todos para fazermos uma oração. Querido e maravilhoso Deus, bondoso Pai, em Tuas mãos nos colocamos neste momento e que o Senhor nos use, Pai. O Senhor sabe que este meio, este mecanismo é diferente, porque nós gostamos mesmo de estar no meio do Teu povo, falando frente a frente, mas não temos essa opção. Então estamos aqui, Senhor, através de uma maneira síncrona, falando aos Teus filhos, que o Senhor nos use poderosamente, Pai. E que não fale a Sandra, mas fale o Teu Santo e Bom Espírito. E esta mensagem linda que o Senhor preparou para nós, cale fundo em nossos corações e que possamos aprender de Ti, aprender e colocar em prática os Teus santos e bons ensinos. Em nome de Jesus, te rogamos e te agradecemos. Amém. Muito bem, meus queridos. O texto base para a mensagem desta noite está lá em Ezequiel 16, 14, que diz assim, vou ler aqui na minha Bíblia, 16, 14, que diz assim, em todas as nações falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu que a fiz assim, tão linda. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. A quem será que Deus está aqui se referindo? A quem ele se refere quando fala dessa beleza que ele criou, né, que ele fez, maravilhosa? Antes de falarmos a respeito disso, vamos lembrar, né, que Deus ele ama a beleza. Na verdade, é quase impossível pensar em algo que Deus criou sem pensar em beleza. Tudo que Deus criou é belo, tudo que Deus criou é maravilhoso. Eu me encanto ao olhar para um jardim e ver lá aquelas florezinhas pequenininhas. Que delicadeza, que majestade. E vemos beleza na criação até mesmo após ter sido danificada pelo pecado. Todas as estruturas que Deus ordenou que fossem construídas como santuário e depois, né, depois do templo, foram belamente construídas. E como santuário, né, foram belamente construídas e ornamentadas. Quando lemos sobre o céu e a nova terra, também vemos que a beleza é parte essencial. Amados, Deus ama estar rodeado de beleza e todo o ambiente onde Deus habita deve ser belo, inclusive os nossos lares. Como temos estudado aí, vocês todos têm participado, né, dos cultos das quartas de poder neste ano, o nosso lar, ele é o quê? Ele é um lugar onde Deus deve habitar. Portanto, como mordomos de Deus, também precisamos ter em mente os aspectos físicos de nosso lar. Já pararam para pensar nisso? Os aspectos físicos do nosso lar. Pois é, Deus ama o belo e Ele revestiu a terra e o céu de beleza e com alegria paternal contempla o deleite de seus filhos nas coisas que criou.
Ele deseja que circundemos nossas habitações com a beleza das coisas naturais. Será que no nosso lar tudo ali é artificial? Quais são os elementos que embelezam o nosso lar? Beleza física e bom gosto é o tema. Beleza física e bom gosto. Mas será que para ter bom gosto precisamos gastar excessivamente? Será que é assim? Olha, amados, quando Deus faz parte do preparo dos lares de seus filhos e de seu próprio lar, que é o santuário, Ele deseja que a beleza seja levada em conta. Sobre o lar de Adão e Eva, o Éden, né? A gente lê o seguinte, olha lá o que o Espírito de Profecia fala lá no lar adventista. Deus é amante do belo. Ele nos deu inequívocas provas disto na obra de suas mãos. Plantou para os nossos primeiros pais um jardim no Éden. Fez crescerem da terra majestosas árvores de toda espécie para utilidade e para ornamentação. Foram formadas as belas flores de rara beleza, de toda cor, nossa, de todas as espécies, perfumando o ar, né? De toda cor, de toda beleza, de toda matiz, perfumando o ar. Está lá no livro Lar Adventista, página 27, para quem quiser conferir. Na construção do Templo de Salomão, por exemplo, lá em 1 Reis, verso 6, igualmente nós vemos que o fator beleza estava presente em todas as escolhas dos materiais, disposição e ornamentação do mesmo. Sobre a construção do santuário, o que a gente lê? O que aconteceu? Nós vemos aqui, de inexcedível beleza e inigualável esplendor, era regido o edifício de Salomão, e seus homens erigiram a Deus e ao seu culto. Guarnecido de pedras preciosas, circundado por espaçosos átrios, com magnificentes vias de acesso, revestido de mobiliário, era apropriado emblema na igreja viva de Deus na terra, a qual tem sido edificada através dos séculos, segundo o modelo divino, com material que se tem comparado ao ouro, prata e pedras preciosas lavradas como colunas de um palácio. Está lá em Profetas e Reis, página 36. Amados, quando a gente pensa em toda essa magnificência, metais preciosos e tecidos caros que eram ali usados, não é? Para a construção do templo, não estão acessíveis a nós hoje. Olha só, muitos já tiraram dos recursos da nossa terra, né, do nosso mundo, e muitos não têm mais assim tão disponíveis, mas nós podemos prover beleza em nossos lares usando o bom gosto, a combinação de cores e principalmente as belezas encontradas na natureza, que elevam nossos pensamentos a Deus. Quem já chegou num ambiente, assim, numa casa, onde você vê ali umas plantinhas bem ornamentadas, plantinhas de verdade, não assim aquelas artificiais, sabe? Aí você vê aquelas plantinhas todas arrumadinhas, uma casa simples, mas com tudo ali arrumadinho, com delicadeza e bom gosto. É maravilhoso. E olha só o que o Lar Adventista, página 150, diz. Quase todos os moradores do campo, se bem que pobres, poderiam ter ao redor de suas moradas um pedaço de gramado, algumas árvores de sombra, arbustos coloridos e flores fragrantes. E muito mais que os adornos artificiais contribuirão para a felicidade do lar. Trarão para a vida doméstica a influência amenizante, aperfeiçoadora, robustecendo o amor da natureza e atraindo mais os membros da família uns para os outros e também para Deus.
Está lá na página 150 do Lar Adventista. Manter um jardim na frente da casa ou alguns vasos na varanda não custa muito. Ajuda a família a manter-se perto da criação de Deus. Quando nós contemplamos os arbustos de Deus, a natureza, o que acontece? Nós nos mantemos em comunhão com Ele, com o nosso Criador. A natureza é uma lembrança viva do amor de Deus e a revelação de seu caráter para nós. E, amados, olha só, nós devemos diariamente contemplá-la e tirar lições espirituais dela, e assim se tornará mais real para nós. Eu me encanto assim todo dia, todos os dias, né, quando eu levo minha cachorrinha para fazer xixi. E tem aqui um jardinzinho simples aqui onde a gente mora, porém é maravilhoso olhar aquelas plantinhas. E eu fico ali, enquanto a cachorrinha vai passeando, eu vou ali admirando a criação do nosso Deus maravilhoso. Simplicidade e praticidade, segundo o tema. Simplicidade e praticidade. Deus não está pedindo coisas extravagantes, não. Aquilo que é belo e natural aos olhos de Deus também é considerado precioso para Ele. Na visão do mundo, coisas preciosas são as que custam muito dinheiro, mas coisas preciosas para Deus não é nada disso, não. Coisas preciosas para Deus têm um significado muito diferente. Nós precisamos saber valorizar coisas verdadeiramente preciosas para a nossa família, que normalmente são coisas simples. Às vezes a gente fica pensando, né? Ai, aquele presente caro, ai, Deus não está preocupado com isso, e muitas vezes as crianças, a quem nós queremos muitas vezes presentear com coisas caríssimas, não é isso que vai satisfazê-las, não. Né? São as coisas simples, aquele momento gostoso, aprazível, né? Em família, momentos em família, valorização. Então, isso é que vai ter um valor inestimável, né? Então, o nosso lar, como santuário, a gente tem que pensar nisso, né? As decorações, como devem ser as decorações da nossa casa, né? Essas decorações especiais que a gente está trazendo aqui para vocês são a simplicidade, né? Elas são valiosas, mais valiosas do que gastarmos quantias exageradas de dinheiro para comprar peças decorativas caras e sem significado apenas para exibição. Não, eu vou exibir isso aqui. Isso me faz lembrar um episódio, né? Quando meu filho era pequeno, né? Hoje ele já é adulto, mas quando ele era pequenininho, assim, quando eu me casei, eu ganhei um vaso caríssimo de cristal, lindo, lindo. E eu ficava pensando, onde eu vou colocar esse vaso? Eu lembro que na época o vaso custava o valor de uma TV boa, né? E eu então ficava com aquele vaso aí, guardando. Aí um dia resolvi usar e coloquei no centro da sala, né? Só que assim, meu filho pequenininho, né? Então brincava, corria para lá para cá, e todo tempo eu com cuidado com aquele vaso. Até que um dia ele correndo quebrou o vaso. Ai, gente, vocês não têm noção do alívio que foi para mim aquele vaso quebrado. Primeiro eu perguntei, filho, você se machucou? Não me machuquei. Ótimo, perfeito. Então agora está resolvida essa questão. E para mim foi um alívio aquele vaso ter se quebrado, né? Então, às vezes, coisas caras, né, quantias gastas exageradamente com adornos, não são tão significativos, né? Outros riscos que corremos ao pensarmos no embelezamento do lar é nos preocuparmos tanto com isso que acaba sendo uma maldição, né? Não uma bênção. E Deus nos aconselha a não cairmos nesse extremo. Se minhas escolhas para manter meu lar belo e agradável exigem que eu gaste tempo e dinheiro que me farão negligenciar as necessidades de minha família, amados, algo não está certo. Cuidados e fardos em demasia estão sendo levados para as nossas famílias e muito pouco do natural e da simplicidade, a paz e a felicidade, né? Devem ser o quê? Acariciados, né? A paz e a felicidade devem ser acariciadas, né?
Devia haver menos preocupação pelo que o mundo exterior dirá e mais profunda atenção para com os membros do nosso lar. Então, o que os outros vão falar? Esqueçam isso. Vamos nos preocupar mais com o nosso lar, com os nossos queridos, não é? E deve haver menos ostentação e afetação de polidez mundana e mais ternura, mais amor, mais alegria, mais cortesia cristã entre os membros da família. E isso a gente encontra lá no Lar Adventista também. Amados, esse livro, Lar Adventista, é incrível. Todos os lares, né, todo casal, quando vai se casar, deveria ler esse livro. Deveria, não deve ler esse livro, né? E as famílias constituídas também, é maravilhoso, tem lições ali incríveis. E nossos hábitos artificiais, eles nos privam de muitas bênçãos e alegrias e incapacitam-nos para viver uma vida mais útil. Mobílias trabalhadas e custosas representam não somente um desperdício de dinheiro, mas daquilo que é 1000 vezes mais precioso. Elas trazem para a família pesado fardo de cuidados, labores e perplexidades, assim como foi aquele vaso para mim, não é? Então, devemos pensar nisso até ao mobiliarmos nossa casa. Eu me lembro que logo no início, né, antes de comprar meus móveis para me casar, eu li justamente no Lar Adventista que as mobílias deveriam ser simples, sem muita, né, assim, detalhes, para não ser custosa a limpeza, né? E eu gravei aquilo na mente e eu gosto de tudo clean, né? Tudo assim, o mais fácil possível para ser limpo, para sobrar tempo para as outras coisas, né? E aqui fala lá na Ciência do Bom Viver, páginas 367 e 370, diz assim: mobiliai vossa casa com móveis simples, com coisas que se possam manusear livremente, limpar com facilidade e substituir sem grande dispêndio. Olha! E ainda continua: com bom gosto, podeis tornar um lar simples, atrativo e aprazível, se aí residirem o amor e o contentamento. Então, o amor e o contentamento, páginas 367 e 370 da Ciência do Bom Viver. Desculpem. E um outro item que nós vamos falar agora, antes de irmos para a conclusão, é a bondade e a alegria. No texto bíblico de hoje, lá em Ezequiel 16:14, o profeta ele se refere à fama que Jerusalém tinha. Então, qual era essa beleza a que ele estava se referindo? Era Jerusalém, né? Então, o profeta ele se refere à fama que Jerusalém recebeu por causa de sua beleza. E a razão de sua beleza, qual que era, gente? Eram aqueles prédios magnificentes, maravilhosos, tudo aquilo cheio de ouro, né, de coisas lindas, pedras preciosas. Será que era essa a beleza? Não, amados. A beleza ali estava porque ali residia a presença do nosso Deus, porque Deus estava presente ali, por isso que era belo, né? Então era a isso que Ezequiel estava se referindo. Se lermos os versos seguintes, vemos que no momento que Jerusalém rejeitou a Deus, o que aconteceu? A glória de Deus também foi retirada de Jerusalém. Em Êxodo 33, 18 e 19, Moisés fez o quê? Ele pediu para Deus lhe mostrar a sua glória. E Deus lhe respondeu que faria passar diante dele toda a sua glória. E a glória de Deus, qual é a glória de Deus? É a sua bondade. A glória de Deus é a sua bondade, né? Se queremos que em nosso lar a glória de Deus esteja presente, assim como estava em Jerusalém, precisamos desejar que Deus seja visto em nossos atos de bondade na família. Acima de toda beleza física que podemos ter em nosso lar, devem reinar no nosso lar, né, a bondade e a alegria que podem ser transmitidas na interação da família, em atos e palavras. Então, é uma coisa assim para a gente pensar. Como nós estamos tratando os nossos queridos, como nós estamos falando. Então, além da mobília, de todas essas coisas,
A ação verbal também é muito importante, né? O contentamento deve reinar no nosso lar. E olha só o que fala lá no Lar Adventista, página 154. Mas seja o lar humilde ou elegante, custosos os seus adornos, ou ao contrário, não será. Vou ler novamente. Mas seja o lar humilde ou elegante, custosos os seus adornos, ou ao contrário, não haverá felicidade dentro de suas paredes, a menos que o espírito dos que nele habitam esteja em harmonia com a vontade divina. Olha que coisa linda. O contentamento deve reinar dentro do lar. No lar, não se deve permitir, no lar não se permitam, amados. Olha só que interessante isso. No lar, também está no livro Orientação à Criança, página 95. Então, no lar, não se permitam usar palavras ásperas e ríspidas. E quanto nós pecamos, quanto nós falhamos, usando palavras que não são palavras de alegria, de amor, de bondade, não é? Devem convidar o hóspede celestial para vir a seu lar, possibilitando ao mesmo tempo a ele e aos anjos celestiais habitar convosco. Então, isso quer dizer o quê? Que quando nós usamos palavras ríspidas, ásperas, nós afastamos os hóspedes celestes do nosso lar. Então, vamos pensar nisso, ainda continua. Devem receber a justiça de Cristo, a santificação do Espírito de Deus, a beleza da santidade, para que possam revelar a luz da vida. Então, volto a dizer, Orientação da Criança, página 95 e 96. Amados, quatro paredes e caro mobiliário, tapetes de veludo, elegantes espelhos e finos quadros não fazem um lar, na verdade, se a simpatia e o amor estiverem ausentes. Então, nada de mais belo, de mais lindo que existir dentro de uma casa, se não tiver ali dentro a simpatia e o amor, não é um lar, deixa de ser um lar, não é? Então, para nós concluirmos, nós vamos meditar aqui novamente no Lar Adventista. Que mensagens lindas, amados. Olha, na página 15 diz assim: o mais agradável símbolo do céu é um lar presidido pelo Espírito do Senhor. Se a vontade de Deus é cumprida, o marido e a esposa se respeitarão mutuamente e cultivarão amor e confiança. Como o símbolo do céu, nosso lar deve representar o lar que Deus está preparando para nós, não apenas em seu aspecto físico, mas emocional e espiritual. Nosso lar eterno será um lar de beleza inigualável, mas acima de tudo um lugar onde a paz e o amor reinarão para sempre. Não é gostoso você chegar alguém na sua casa e falar: nossa, que ambiente agradável, que ambiente gostoso, porque sente ali a presença do Espírito Santo na sua casa. Então, isso é maravilhoso. Então, que nós tenhamos essa harmonia, essa bondade, né? Essa gentileza. E ainda lá na página 545 do Lar Adventista, diz assim: deixemos que tudo quanto é belo em nosso lar terrestre nos lembre o rio de cristal e os campos verdejantes, as árvores farfalhantes e as fontes vivas, a cidade resplendente e os cantores vestidos de vestes brancas de nosso lar celestial, aquele mundo de beleza que nenhum artista pode pintar e nenhuma língua mortal pode descrever, porque é o lugar que Deus está preparando e já preparou para os seus filhos. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. E que nós possamos meditar nisso, que as coisas lindas, maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós estão no lar celestial. Mas também podemos fazer aqui na terra, no lugar onde nós habitamos,
um pedacinho desse lar que o Senhor está preparando para nós. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a mim, abençoe a Ivonalda por ter nos convidado, família pastoral, e a toda a igreja e todos que estão ouvindo essa mensagem. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, nos use e nos dê um alerta para aquilo que é certo dentro da nossa casa, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Jesus e uma boa noite. Amém.